Olá, tudo bem? Qual é o Satanás que interessa para a religião? O Satanás bíblico ou o Satanás religioso? Ou você não sabe que tem diferença dos dois Satanáses? Tem. O Satanás da Bíblia significa adjetivo: opositor, acusador, traidor, mentiroso. Quem foi o grande Satanás bíblico? Moisés. Porque Satanás não é um ser demoníaco de chifre de cauda. Não, Moisés foi um acusador. As leis mosaicas foram acusadoras. Eram atrás dessas leis de Satanás, de acusador, que os judeus penduraram, deu ordem, sentenciou, Jesus entregando-os para os gentios, os soldados romanos, e esses penduraram. Então foi a lei, foi Satanás, o acusador, que matou Jesus. Eram através de Satanás, do acusador das leis, que os discípulos eram aprisionados, eram presos, eram perseguidos, eram açoitados. Esse é o Satanás bíblico. Esse é o Satanás verdadeiro, que nunca foi anjo que caiu do céu, nunca foi adversário de Deus, nada a ver. Esse é o opositor. É a mesma coisa igual Paulo considerou lá em Gálatas 5:17. O espírito luta contra a carne. Quando fala natureza carnal, é a nossa alma. O espírito luta contra a alma e a alma luta contra o espírito, porque eles são opostos, eles se opõem, um se opõe ao outro, entendeu? Aí você do outro lado, não, mas e as pessoas que manifestam? E as pessoas que matam? E as pessoas que estupram? E as pessoas que praticam crimes horrendos? Isso daí chama-se ira de Deus. Isso chama-se colhendo o que está plantando. Quem planta coisas carnais, colhe coisas carnais. Quem planta coisas do Espírito, colhe amor, paz, justiça, misericórdia, compaixão, piedade, harmonia. É isso. Então, o Satanás da religião, aí tem chifre, tem cauda. É o Satanás que eles colocaram o nome de Pombagira, de Tranca-Rua, de Preto Velho, de Herê, de Exu. É o Satanás de pessoas famosas. Eu sou satanista. Ainda bem que você é um satanista, porque satanista nada mais é do que um engano, uma obra morta. Nada mais é uma religião que não existe, porque Satanás não existe, a não ser como adjetivo. Então, uma pessoa, quando se diz eu sou um satanista, ela é um acusador, ela é um opositor, ela é um adversário, mas ela mesma não sabe nem o que significa isso. Para um satanista, ele acha que ele é um seguidor de um adversário de Deus. Essa pessoa, para não se identificar como um ateu, então ele fala, não, eu vou ser o inimigo de Deus, já que eu não posso ser o inimigo de Deus, eu vou ter o meu mestre, o meu chefe, que é Satanás. Um adjetivo. Assim também é os luciferianos, Lúcifer, estrela da manhã, estrela d'alva, ou seja, sempre foi coisa boa. O rei da Babilônia, Deus falou, quando eu derrubar, destruir o rei da Babilônia, está em Isaías capítulo 14, versículo 3 em diante. Então, vocês levantarão uma sátira contra ele, levantarão uma zombaria. E as pessoas ficam por aí. Que religião que é a sua? Eu sou luciferiano, eu sigo Lúcifer. Nos terreiros, Quem é o chefe desse terreiro? É Lúcifer. Quem é o chefe desse terreiro? É Beuzebu. Tudo engano, tudo mentira, tudo espírito de engano. Aí volta a falar e você fala, não, mas eu já frequentei, ou eu frequento. Você fala, não, eu sou um filho de santo, eu sou um pai de santo, e lá no meu terreiro, que lá Lúcifer é o chefe, lá há manifestações, lá no terreiro, lá quem dá as cartas lá é Lúcifer, é Satanás. Isso é a ira de Deus, meu caro. Isso é a ira de Deus, menino, criança, infantil.
Isso é espírito de engano que Deus envia nesses lugares para vocês incrédulos, para vocês profanos, para vocês blasfemadores, acreditarem que aquilo lá é um ser. Assim é dentro dessas chamadas igrejas. Então o Satanás religioso é o espírito de engano. O Satanás, o Lúcifer religioso, é aquele que coloca medo nas pessoas, coloca pânico, é aquele que apavora as pessoas. É aquele que amarra casamento, é aquele que desfaz casamento, é aquele que precisa de marrafo na esquina, precisa de vela preta, vela vermelha, precisa de dinheiro, precisa de alimento, de frango, nas encruzilhadas. Esse é o Satanás da religião. O da Bíblia é o acusador. Eram as leis de Moisés, era a natureza carnal. Esse é o da Bíblia. Agora o da religião é esse outro. É um anjo caído. Não, porque está escrito em Lucas 10:18 que Jesus disse: eu vi Satanás caindo como raio. Ei, bicho! Claro que ele viu os opositores dele tudo destruído, tudo aniquilado. Que afinal de contas os opositores deles eram os fariseus, os saduceus, os escribas. Eram aqueles que antes dele viram os mercenários, os ladrões, os mentirosos. Você entendeu? Então o Satanás da religião, criado pela religião, o folclórico Satanás é esse. É o que se você não der 10%, ele vai comer o seu Danone. Se você não tirar 10% do seu salário, você vai gastar com remédio. Se você... mas eu frequento um lugar que não tem dízimo. Mas se você não frequentar o alçapão, que eles chamam de igreja, você não tem lugar para você adorar a Deus. Se você não comer o pão e beber o suco todo primeiro ou segundo domingo do mês, você não tem comunhão com o Pai. Se você não fizer jejum, tudo isso é Moisés, tudo isso é maldição, tudo isso é trevas. Tudo isso tem um efeito de querer inviabilizar, tem um efeito de querer tornar inútil o sacrifício da cruz, a pregação de Paulo. E o principal, o grande juízo de Deus, que foi o dia do Senhor, ocorrido dentro dos muros de Jerusalém, quando Cristo, o Alfa e o Ômega, quando Deus julgou a prostituta, a nação de Israel, dentro dos muros de Jerusalém, também conhecido Babilônia. É isso. As pessoas atrás das trevas, da mentira, então todas as religiões, as outras falam: não, mas eu não sou evangélico, eu não sou crente, eu não sou católico, eu sou praticante do voodoo, espiritismo, eu sou praticante de Allan Kardec, espiritismo. O verdadeiro, que é o Pai dos Espíritos, o Deus criador de todas as coisas, as pessoas não conhecem, os religiosos não conhecem. Porque eles estão atrás de um Satanás inventado por eles. Eles vivem debaixo do pânico, do medo, do pavor, da ameaça, da opressão. São roubados todos os dias e ninguém pode defendê-los. Porque assim está na maldição de Deuteronômio, capítulo 28, versículo 29. Versículo 28 e 29, eles são atormentados no espírito. Eles são perseguidos, oprimidos. E no versículo 29 diz que eles são oprimidos e roubados por toda a vida. E ninguém consegue livrar. Porque eles estão debaixo da maldição, estão no meio da maldição. Estão sendo ludibriados, enganados pelo espírito do engano. Assim é. Então qual a diferença do Satanás da Bíblia para o Satanás religioso? É essa a diferença. E você só vai conhecer o Satanás da Bíblia quando você sair da religião. Quando você deixar de estar debaixo de maldição, quando você deixar de estar nas trevas. Então você vai ter luz, você vai enxergar, você não vai ficar tateando, procurando as coisas como deficiente visual. Não. A sua visão será ampla, a sua visão será limpa, pura. A sua mente será uma mente espiritual. Então assim você vai conseguir discernir o Satanás da religião para o Satanás da Bíblia. Tá bom? Curte, comenta, compartilha, se inscreve, ativa o sininho. E vamos em frente. Meu nome é Cláudio Mendes, 57 anos, 110 quilos. Se você quiser colocar um boneco do voodoo no Vale do Sal, fique à vontade. Tchau.